fazer bem. Irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Debaixo da graça de Deus, iluminados por Ele, vejamos a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 9, versículos 14 ao 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos Jesus, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa e a roupa e o rasgão fica maior ainda. Também não se coloca vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam e o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo se coloca em odres novos, e assim os dois se conservam. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. E essas tantas palavras perdoe os nossos pecados, iluminando nossas vidas e nos guarde para a vida eterna. Amém. Caríssimos, que palavras de sabedoria do nosso Mestre Jesus, onde ele foi questionado pelos discípulos de João e os fariseus, e eles jejuavam e os discípulos de Jesus não. A resposta de Jesus foi que, por acaso, os convidados devem jejuar enquanto o noivo estão com eles? Não. Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, e aí eles então jejuarão. E aí ele faz uma outra observação interessante, que não se coloca remendo de pano novo em roupa velha, e não se coloca também vinho novo em odres velhos, porque o odres velho vai se arrebentar. E no caso do pano velho, coloca um remendo novo, ele vai repuxar e o rasgão vai ser pior ainda. O que o nosso Mestre Jesus quer nos dizer com essas palavras, com essas comparações? Eu entendo da seguinte forma, que quando ele se refere ao noivo que está ali, e que dias virão que os noivos serão tirados do meio deles, eles jejuarão. Significa que um dia Jesus sairia do meio dos discípulos e os discípulos teriam que obrigatoriamente jejuar, porque o noivo não se encontraria mais no meio deles. Isso foi após a sua morte e, consequentemente, após a sua ressurreição, que ele foi levado ao céu. Seus discípulos ficaram aí sem a presença física do Mestre Jesus, embora tivesse a presença espiritual, o Espírito Santo sobre todos eles, como está em todos nós que acreditamos e procuramos viver a palavra de Deus. E quanto ao remendo novo na roupa velha, o que ele quer nos dizer com isso? Você sabe aquela pessoa que não acredita na palavra, e você fala para ela, fala, então ela não acredita, ela não quer a conversão. Então, é uma comparação que Jesus fala. Você está falando da palavra de Deus, que é para ele se corrigir. Não adianta nada. Então, Jesus faz a comparação. É mais ou menos a mesma coisa. Você coloca um remendo de pano novo naquela roupa velha, o rasgão vai se tornar pior ainda. Por quê? Porque a pessoa não quer escutar a palavra de Deus e não quer se converter. E o mesmo caso acontece com o vinho. A pessoa está ali insistindo, orando, pedindo clemência para aquela pessoa, mas ela não quer se converter, ela tem um coração duro.
Então não se coloca vinhos novos em odres velhos, porque ele vai se arrebentar e o vinho vai se perder. Então é aquela pessoa que não quer a palavra de Deus, que não acredita em Deus. Então você fala, mas vai ser tudo em vão. Então você tem que deixar aquela pessoa de lado, orar por aquela pessoa, não na presença dela, e sim você orar para aquela pessoa e pedir a Deus que tenha piedade e compaixão daquela pessoa. E você não deve desistir. Isso acontece muito em nossas famílias, não é isso? Vamos orar por aquela pessoa que um dia o Senhor Jesus vai tocar no coração daquela pessoa e ela vai se converter. Mas tem algumas que não se convertem mesmo, que já é uma coisa, sei lá, que a gente não tem explicação. Porque todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos filhos da luz, e é pela luz que nós vivemos, é pela luz que nós caminhamos. O Senhor Jesus é o nosso guia, nosso caminho, nossa verdade e nossa salvação. Mas para isso, precisamos acreditar nele e, além de acreditar, procurar viver a palavra de Deus, e não só da fé, mas também de nossas obras, nossos atos e nossas caridades. Tenham todos um excelente e maravilhoso final de semana, um sábado iluminado e abençoado por nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero mandar aqui um abração para uma pessoa especial. Para mim, eu quero dizer assim, porque ontem, por coincidência, eu dando uma zapiada lá no meu Facebook, eu achei interessante que eu acessei o Facebook daquela pessoa e eu me despertei com uma coisa que eu nunca tinha visto. Olha, esta pessoa, ele já compartilhou inúmeros evangelhos que eu tenho gravado. E eu dei uma olhada lá, até evangelho do ano de 2021, que eu gravei, que eu posto lá em meu canal, ele compartilhou lá no seu Facebook. Então eu fiquei muito agradecido, muito feliz, muito contente, e rogo a Deus por esta pessoa. Que Deus ilumine, que Deus dê o dom da sabedoria e o discernimento da palavra de Deus para esta pessoa, para que ele possa conduzir a sua vida, a sua família, o seu filhinho, enfim, toda a sua vida, que a vida dele seja guiada e regida por Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque eu fiquei muito feliz por esta pessoa. Não vou mencionar o nome dele aqui, porque o que eu estou falando, Deus sabe perfeitamente de quem eu estou falando, e vou enviar este vídeo para esta pessoa, Não enviarei para mais ninguém esse vídeo de hoje, esse evangelho que eu estou gravando, mas para esta pessoa eu vou enviar em forma de gratidão e dos meus reconhecimentos por esta pessoa. Que Deus a abençoe, que Deus a ilumine. E que Deus abençoe e ilumine a todos nós. Um grande abraço para todos que seguem o canal Todos Lutados. Que sejam todos iluminados, não, como diz o outro, pela minha palavra. Quem sou eu? Eu não sou nada, eu sou simplesmente menor que um grãozinho de areia, daqueles menores que seja. Sou um grande pecador. E entre os pecadores eu sou um dos piores pecadores. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Assim seja. Amém. Quando alguém se ajoelha